Hans Ulrich Gumbrecht é professor de literatura comparada da Universidade de Stanford desde 1989. Foi aluno e trabalhou junto a Hans-Georg Gadamer, Hans Robert Jahns, Wolfgang Miser e Reinhard Koselleck. Vários de seus livros já foram traduzidos para o português, dentre eles Corpo e Forma, As Funções da Retórica Parlamentar na Revolução Francesa, Produção de Presença, Modernização dos Sentidos, em 1926, Vivendo no Limite do Tempo, e agora, mais recentemente, sendo lançado essa semana, não é isso? Esta semana passada. Semana passada, depois de 1945, Latência como Origem do Presente, pela editora Unesp, e ainda Atmosfera, Ambiência e Stimmung, sobre um potencial oculto da literatura, pelas editoras Contraponto e PUC-Rio. Também possui vários artigos e entrevistas publicados em português, entre os quais destaca Depois de Aprender com a História, O que Fazer com o Passado Agora, publicado no livro Aprender com a História, O Passado e o Futuro de uma Questão. A presença realizada na linguagem, com atenção especial para a presença do passado, artigo publicado na revista História da Historiografia. Uma rápida emergência do clima de latência, publicado na revista Topoi, revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFRJ. Entre as entrevistas, destaco Excesso de Passado, publicada na revista de História, entrevista de Hans Ulrich Gumbrecht, que está na revista Dimensões, revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFES, e Uma Conversa sobre História, publicada pela AEGOS, revista do Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Destaco ainda 2 dossiês dedicados à sua obra, publicados pela revista Floema, Caderno de Teoria e História da Literatura, e pela Redescrições, revista do GT Pragmatismo e Filosofia Americana. Doutorou-se na Universidade de Konstanz em 1971, onde foi professor visitante, bem como lecionou nas universidades de Bochum e Siegen. Recebeu o título de doutor honoris causa pelas universidades de Montevideo, Montreal, Siegen, São Petersburgo, Greifswald, Lisboa, Philipps Universität Marburg, Aarhus, entre outras. Budapeste. Vem ao Brasil regularmente desde a década de 70 e desenvolve trabalhos junto aos departamentos e programas de pós-graduação em História, Literatura e Filosofia de várias universidades brasileiras, entre elas a UFOP, onde vem colaborando intensamente também com o nosso Seminário Brasileiro de História da Historiografia. Também é um frequentador assíduo dos departamentos e programas de pós-graduação da PUC-Rio, USP, UERJ, UFES, entre outros. Passo a palavra, então, para o professor Hans Ulrich Gumbrecht. Realmente eu agradeço muito o convite a Mariana. Embora que fora mentira, eu deveria dizer isso, mas é realmente verdade autêntica, né? Quando a gente chegou ontem com minha mulher, minha filha mais jovem, uma grande adoradora do Brasil, que eu não posso viajar no Brasil sem ela, a gente estava lá no hotel em Ouro Preto, e Ouro Preto já não tem nada novo para a gente, mas a gente estava lá dizendo, a gente está muito contente de estar lá, né? Neste sentido, agradeço muito. E apesar de agradecer muito, na verdade, às vezes não compreendo muito bem como é que os amigos da UFOP, de Mariana, me convidam tantas vezes, porque infelizmente o meu ritmo de inovação intelectual não é suficientemente grande, né? Eu gostaria realmente cada ano de falar
da coisa nunca falada, como falou Valdeia, a coisa nunca feita. Né? Realmente, a coisa excitante intelectualmente é a coisa nunca feita, a coisa nunca pensada. Mas cada ano devo começar com certas coisas que já tenho apresentado em Mariana, em UFOP, neste congresso, para logo chegar a uma coisa ainda não pensada. Nesse sentido, já vou pedir desculpas para algumas coisas na primeira parte da palestra, que em parte são repetições, coisas que já tenho apresentado, talvez sejam novas para alguns de vocês, mas vou confessar, e por isso fiquei um pouco nervoso, mas é produtivo para a palestra ficar um pouquinho nervoso, que a segunda parte para mim é completamente uma exploração, um experimento, que eu falo alguma coisa que nunca tenho falado, muito no sentido teu, Valdeia, de a coisa nunca feita. Eu nem sei se vai funcionar, mas achava, dado o tema deste colóquio, deste 8º colóquio do seu grupo, seria interessante tentar uma coisa nova, pensar nas possibilidades, talvez, de uma disciplina historiográfica, de um trabalho historiográfico ainda não feito, que ainda não existe, mas que talvez poderia existir no futuro. Né? Realmente, eu acho que o tema que tem escolhido esta vez é a possibilidade de pensar além da historiografia, além da textualidade, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito desse conceito em alemão, aquém da historiografia, quer dizer, em alemão, diesseits des Textes, né? Uma coisa tão perto, uma coisa tão emocional, que a gente não consegue expressar no texto. Além seriam coisas tão complexas, talvez complexas demais para se articular no texto, e aquém seriam umas coisas tão básicas, tão elementares, que é muito difícil as pensar. Né? Sabem do que eu estou falando? Certas coisas, certas premissas do nosso comportamento cotidiano são muito difíceis de captar, porque são tão, entre aspas, naturais, que a gente não consegue as captar. Nesse sentido, eu estou falando além da historiografia, aquém da historiografia. Se podemos dizer que o momento neo-histórico, o momento do meu ex-colega já aposentado em Stanford, Hayden White, por exemplo, que publicou o seu livro Meta-History, livro famoso, né, em 1973, que aquele momento do neo-historismo foi o momento máximo da concentração da disciplina de história na textualidade, na textualização, onde só ficava permitido uma relação ao passado mediatizado por um texto. Podemos dizer que coisas, fenômenos que agora, neste momento, né, 2010, 11, 12, 13, 14, estão entrando na cena da disciplina da história, são cada vez mais coisas que resistem à interpretação, no sentido de atribuição de sentido. Eu achava que na fundação das ciências humanas, nos anos 90 do século XIX, na Universidade de Berlim, hoje é a Humboldt Universität, né, ao redor daquele filósofo Dilthey, realmente ele falava que o órgão, o acto central das humanidades era a atribuição de sentido. Qualquer disciplina cuja atividade central é a interpretação, não interpretação necessariamente no sentido de uma interpretação de um poema, mas interpretação no sentido de atribuir sentido a fenômenos que sem aquela interpretação ficariam sem interpretação, sem sentido. O acto central das ciências humanas. E era sempre, costumava dizer, o acto central da historiografia e da história. Eu acho, neste momento, pós-neohistoricista, a gente cada vez se interessa de coisas que são difíceis de interpretar, que talvez resistam à interpretação, à atribuição de sentido. Talvez até a gente se deveria perguntar se na nossa relação ao passado entram agora outras tarefas, outras relações que já não seriam relações hermenêuticas, relações onde ultimamente a atribuição de sentido é importante. Neste sentido,
Eu li que este congresso também se quer abrir para as possibilidades do filme, das documentações não textuais, como elas levam sentido, mas eu acho que epistemologicamente a coisa potencialmente interessante, excitante, a coisa ainda não feita, ainda não pensada realmente, não só no Brasil, não pensada na teoria de história mundialmente, é aquela coisa que eu gostaria de chamar sensibilidade objetiva. Sensibilidade objetiva quer dizer indícios, sintomas de uma relação ao mundo passado, indícios, sintomas também de relações no mundo passado, que seriam relações entre corpos, relações entre natureza e corpo, relações entre corpos diferentes, relações entre tecnologia e o corpo, que ultimamente não se poderia redimir como atribuição de sentido. Por exemplo, eu vou voltar a isto, o sentimento, como se sentia uma pessoa nos anos 20, exposta a um aparato fotográfico, e qual é a relação hoje, né? Todos vocês sabem que com a fotografia eletrônica mudou fundamentalmente o comportamento diante de uma câmera. Mas ninguém ainda tem descrito isso, né? Qual teria sido o sentimento de uma pessoa exposta a um pintor no século XVII, no século XV? São coisas, eu acho, aquém da textualidade. São coisas que a gente sabe, que a gente basicamente sabe que tem um acento histórico, mas ninguém ainda tem reconstruído isto. Mas eu quero também insistir se este nosso momento, como uma nova concentração sobre aquilo que quero chamar de sensibilidade objetiva, envolver aquele conceito, o que é a sensibilidade objetiva, se podemos chamar este momento nosso, este presente de agosto de 2014, pós-neohistoricista, seria uma confusão achar que este momento pós-neohistoricista é uma volta à situação de facticidade na história pré-neohistoricista. Porque a facticidade, a factualidade tradicional na história era a ideia bastante autoritária do historiador de achar que ele podia estabelecer a única interpretação do passado correta. A Revolução Francesa factualmente foi isto e aquilo. Não, neste sentido, eu continuo do lado dos neohistoristas. Eu acho aquela descoberta que na atribuição de sentido ao passado sempre existem alternativas. Isto não muda. Isso vai talvez para sempre ficar com a historiografia. Então, eu acho que este momento pós-neohistoricista, e de novo quero enfatizar sobre o desenvolvimento novo, ainda não pensado, de uma relação não hermenêutica ao passado e de relações entre homens no passado, que eram relações não se baseando no sentido, se isso era possível. Por exemplo, todo mundo sabe que os torcedores de um time no estádio podem comportar de uma forma espontânea, às vezes perigosa, nunca pensada. Né? Quando 20 mil torcedores do Flamengo estão juntos no estádio do Maracanã, a gente estava lá o ano passado num jogo ruim, Flamengo contra Cruzeiro, muito ruim, mas a gente, por uma confusão, né, eu tinha pagado muito dinheiro para os bilhetes, no final, quando a gente chegou ao Maracanã, vi que eles tinham vendido ingressos muito baratos, então eu esteve com minha mulher, com minha filha lá na turma, na torcida do Flamengo, e de repente todo mundo começa a saltar. E você tem que saltar também. Você tem que cantar com o Flamengo, né? Graças a Deus, a minha mulher, a minha filha não compreenderam, eu estava cantando. Mas a coisa interessante era que eles, de repente, cantaram em português, sem saber português. Quer dizer que isto seria um exemplo
né, produzido neste momento um exemplo de um comportamento já no passado, não hermenêutico, porque elas não tiveram intenção de cantar, mas estavam lá, estão cantando. Né? Que quer dizer que este tipo de relações é uma coisa que a gente sabe intuitivamente, que tem uma historicidade, mas que ainda na história ainda não está pensado, uma coisa para pensar, para trabalhar, uma coisa nova. E eu poderia imaginar, sem fazer um cumprimento chato, que talvez a Universidade Brasileira de hoje, a historiografia no Brasil de hoje, a pesquisa histórica de hoje no Brasil, poderia ser o primeiro país, o primeiro contexto onde se pensa isto sistematicamente. Então, neste sentido, o que vou desenvolver nos próximos 50 minutos, eu acho que a palestra vai ser mais ou menos 1 hora, sempre depende de vocês. Né? Neste momento, todo mundo me está olhando com mirada quase glacial. Né? O que está falando? Uma coisa muito estranha. Né? Então, se vocês continuam assim, eu vou falar cada vez mais rápido para acabar, né? Porque dá vergonha. Mas se vocês já ficarem um pouco mais simpáticos, como agora, então, tenho interesse que vocês seguem fascinados da minha fala, então vai ficar um pouco mais estendido, 70 minutos talvez. Mas, em todo caso, aqui tenho o menu, as 5 partes da palestra de hoje. Em primeiro lugar, e isso admito para alguns de vocês vai ser uma repetição, eu quero explicar epistemologicamente como a gente chega hoje em dia a este fascínio de estabelecer uma relação com o passado que já não seja uma relação hermenêutica, e como a gente, por primeira vez, talvez, na disciplina da história, se começa a interessar por relações não hermenêuticas no passado. Não quer dizer que isto é exclusivo, mas como se pode explicar epistemologicamente, deste nosso contexto epistemológico, que a coisa seja interessante. Na segunda parte, eu gostaria de desenvolver um pouco aquele conceito de sensibilidade objetiva. Se a gente se interessa nisto, que seria quase a ontologia dos novos objetos da pesquisa histórica e qual seria a fenomenologia destes objetos, quais são os tipos de objetos que a gente poderia tematizar assim. A terceira parte seria sobre talvez o impacto existencial de este tipo de pesquisa. Né? Tradicionalmente, no paradigma do historicismo, sempre existia aquela promessa que a gente podia aprender alguma coisa da história, a aprendizagem da história. Basicamente, a aprendizagem prometida do historismo era a possibilidade de prognosticar o futuro. Era basicamente. Eu acho, não sei, né, não quero ter um prejuízo, mas basicamente hoje ninguém realmente acredita isto. Muitas pessoas vão continuando dizendo isto por falta de outra coisa. Mas eu quero perguntar seriamente, e isto já seria uma coisa ainda não pensada, qual poderia ser o impacto de uma relação diferente com o passado? Uma relação corporal, uma relação de sensibilidade objetiva com o passado. E só na quarta parte, vou voltar a uma promessa do título de minha palestra, eu quero ilustrar realmente o que poderia talvez ser este tipo de pesquisa, com uma série de fotografias sobre a história do futebol na América do Sul entre 1924 até 2014. E por razões históricas bem recentes, que não vou mencionar, sobretudo nascido na Alemanha, não vou mencionar, mas sou americano, então nada, né? A América ficou eliminada, os Estados Unidos ficou eliminado antes do Brasil. Em todo caso, não vão ser sobretudo jogadores brasileiros, também jogadores brasileiros, mas sobretudo jogadores uruguaios, jogadores argentinos e brasileiros. Mas a gente não vai falar das nações nem dos resultados, mas da relação
que estas fotografias permitem talvez historizar que a gente tem com o corpo deles. E finalmente, eu quero, na última parte, com uma breve observação, falar da questão seguinte: se a gente consegue imaginar uma relação ao passado não hermenêutico, uma relação ao passado não de atribuição de sentido, uma relação ao passado aquém ou além da textualidade, qual então seria a função do texto, a função da língua nesta produção historiográfica? Quer dizer que, por exemplo, uma exposição não um texto. Na idade de semiótica até se falava de uma exposição de um texto, mas basicamente não. É contraintuitivo, uma exposição é outra coisa. Então, eu acho que seria interessante se perguntar, por exemplo, qual é o lugar das palavras que se usam, né, numa exposição. Qual seria, então, o lugar, a função da língua numa relação com o passado, que seria já, sobretudo, uma relação corpórea. Todas aquelas coisas, com exceção do meu primeiro ponto, são coisas novas até para mim, mas neste sentido fiquei contente quando Valdey falou de um colóquio, de um congresso que talvez conseguiria pensar, trabalhar ou ainda não trabalhar. Nesse sentido, uma proposta, de novo, né, não uma retórica acadêmica barata. Não sei se vou conseguir explicar isto bem, mas ao menos talvez vocês me acompanhem neste espaço ainda não pensado, com exceção do meu primeiro ponto, que quero falar agora. O primeiro ponto, eu vou falar do que eu estou chamando cronótopos, para dizer que uma transformação da configuração dos nossos cronótopos pode explicar este novo fascínio. A palavra cronótopo é do teórico russo Mikhail Bakhtin, e quando Bakhtin usa a palavra cronótopo, ele quer falar de uma configuração entre temporalidade e espacialidade. Cronos de tempo, topos de espaço. Eu estou usando a palavra do Bakhtin, mas a estou usando no sentido mais simples. Quando eu falo cronótopo, simplesmente quero dizer construção social da temporalidade. Por que estou dizendo cronótopo? Porque é muito chato sempre repetir a construção social da temporalidade. Quando falo cronótopo, é construção social da temporalidade. Mas, surpreendentemente, isto seria talvez um argumento interessante, as construções sociais da temporalidade têm um potencial, uma força totalizadora bem grande. No sentido seguinte, se o Husserl definia o tempo como forma de experiência, o tempo é a forma básica da experiência, e se a gente hoje em dia consegue historizar diferentes temporalidades construídas em diferentes contextos históricos, então realmente poder reconstruir o cronótopo de um momento histórico, o cronótopo nosso, por exemplo, o cronótopo do século XVII, daria a possibilidade de reconstruir uma premissa que vai informando, que vai ter impacto sobre qualquer experiência que as pessoas faziam no século XVII, que as pessoas fazem hoje. Então, quando eu falo cronótopo, de um lado é somente falar da construção social da temporalidade, mas eu acho que reconstruir a construção social da temporalidade em um certo momento histórico, de um período histórico, seria uma força totalizadora muito grande, porque você seria reconstruir alguma precondição que impacta qualquer experiência que se está fazendo. Então, eu vou falar de transformação de cronótopos. Isso parece ser muito pouco interessante, porque todo mundo está saindo. Fico preocupado. A transformação de cronótopos, eu quero dizer, basicamente, o cronótopo historicista, o que eu chamo de cronótopo historicista, é aquele que depois de 1800 realmente deu lugar à fundação da disciplina acadêmica da história.
sempre existiam relações com o passado, mas aquela disciplina, a tradição daquela disciplina que chamamos de história começa, eu acho, sobretudo na Alemanha, na França, nos anos 10 e 20 do século XIX, já com o cronótipo historicista estabelecido. Então, o cronótipo historicista que emergiu entre finais do século XVIII e princípios do século XIX, o Koselleck chama de tempo Sela, 1780 até 1830, foi um cronótipo, uma construção social de tempo que depois de pouco tempo teve tanta ressonância, tanto sucesso institucional, que durante um século e meio a gente tinha a tendência de confundir aquele cronótipo historicamente específico com uma definição meta-histórica absoluta do tempo. Eu acho que, depois de 1830, as pessoas achavam que este era o tempo histórico, que não existia outra alternativa. Eu, precisamente, acho e vou explicar que hoje em dia a gente já está, sobretudo, vivendo no nosso mundo cotidiano num cronótipo diferente, que já não é cronótipo historicista. Isto eu vou explicar brevemente. Para caracterizar o cronótipo historicista que se estabeleceu no início do século XIX, vou usar, sobretudo, a descrição a historização de aquele cronótipo feita por o Reinhard Koselleck, já mencionado do Marcelo do Valdez. O Reinhard Koselleck, eu acho a historização do cronótipo historicista é o ponto de convergência do trabalho de vida dele. Ele, acho que quase qualquer coisa que ele trabalhava era uma contribuição à historização do cronótipo historicista em contra de aquela interpretação dominante de achar que isto era tempo meta-histórico. Então, as primeiras três características são plenamente do Koselleck, a quarta e a quinta é talvez uma coisa que eu posso acrescentar. Primeiramente, e vocês vão achar, mas isto é o tempo, mas eu quero sublinhar, não, isto não é o tempo, é uma construção historicamente específica do tempo, o historismo. Em primeiro lugar, o cronótipo historicista é aquele onde a gente acha que sempre deixamos o passado atrás e quanto mais o passado recede, se vai desfazendo a força orientadora do passado. É cada vez mais complicado um passado de 500 anos muito mais nos orientar. Em segundo lugar, o cronótipo historicista conta com um futuro que é um horizonte aberto de possibilidades. O futuro se oferece como um horizonte aberto de possibilidades e a gente tem capacidade de escolher entre aquelas possibilidades. O nosso conceito, a nossa compreensão moderna, que chamamos política, depende disso. Não existe política no sentido moderno sem contar com um horizonte aberto de possibilidades. Agora, no cronótipo historicista, entre aquele passado que recede e aquele futuro que é um horizonte aberto de possibilidades, o presente se tem reduzido, eu estou citando o Baudelaire, do Pintor da Vida Moderna, de 1858, a um momento imperceptivelmente breve de transição. No cronótipo historicista, o presente é breve, o presente não tem substância, basicamente. Isto é a reconstrução de Koselleck, já quase completa. Eu gostaria de acrescentar que, em quarto lugar, este presente de transição, este presente extremamente breve, se faz o habitat, se faz o lugar do sujeito. Agora, aqui o sujeito e uma autorreferência humana extremamente cartesiana. Quando falamos penso, logo sou, então toda a ontologia da existência humana depende da consciência, com exclusão do corpo. E neste sentido, a consciência
o sujeito ocupa aquele presente, e o que está fazendo no presente é se baseando nas experiências do passado, escolher entre as possibilidades do futuro. E isto, escolher entre as possibilidades do futuro se baseando nas experiências do passado, é exatamente o que um sociólogo como Max Weber define como ação. Quer dizer que o presente, no cronótipo historicista, é o lugar epistemológico da ação. Eu diria, no cronótipo historicista, o que define mais a existência humana é a capacidade de ação, baseando-se no passado, escolher entre as possibilidades do futuro. Finalmente, quinto, no cronótipo historicista, o tempo é um agente necessário de transformação. Não existem fenômenos que podem resistir à transformação no tempo. Em alguns casos muito devagar, em outros casos muito rápido. Mas qualquer coisa, segundo o cronótipo historicista, vai mudando. Então, as tarefas deste cronótipo para a disciplina da história ficam claras. Em primeiro lugar, preservar o passado. Preservar o passado, porque o passado vai recedendo, vai desaparecendo. Então, preservar o passado é uma tarefa. Segundo, e sobretudo, usar a possibilidade de descobrir regularidades na transformação histórica para poder prognosticar o futuro e, prognosticando o futuro, dar ajuda ao sujeito que está elegendo entre as possibilidades do futuro. Isso, por exemplo, era a concepção clássica da história do marxismo. Se baseando nesta convicção, o marxismo achava que tinha uma dominância, uma vantagem sobre, por exemplo, o capitalismo, usando as experiências do passado para antecipar o futuro. Agora, eu acho, e dou uma explicação histórica bastante estendida disso naquele livro que o Marcelo mencionou depois de 1924, depois de 1945, que na segunda metade do século XX, durante muito tempo, sem realmente perceber, emergiu um cronótipo completamente diferente, que eu vou chamar, por falta de um nome melhor, cronótipo do presente amplo, que acho que é completamente diferente do cronótipo historicista. A minha tese é que a gente, todo mundo aqui, no nosso cotidiano, sobretudo, estamos vivendo naquele cronótipo do presente amplo, que só quando fazemos história, de historiadores ou política, estamos no cronótipo historicista. Aquele cronótipo, agora por contraste, seria um cronótipo cujo futuro, em vez de ser um futuro aberto de possibilidades, seria um futuro ocupado por ameaças que se vão aproximando. Esquentamento global, por exemplo, final exaustão das matérias-primas no planeta, desenvolvimento demográfico. Eu não tenho competência para dizer que estes medos são objetivos, mas eu acho hoje em dia, para uma maioria das pessoas vivendo globalmente, este é o nosso futuro. A gente está pensando de coisas ameaçantes que se vão aproximando. E muito difícil, a gente podia falar da política, acho que o problema da Dilma, o problema do Obama, por exemplo, e ter a obrigação, sendo políticos, de falar como se existir o futuro como um horizonte aberto de possibilidades, mas não, na verdade, eles têm que lutar, eles têm que trabalhar com o futuro já ocupado de aquelas ameaças. Em segundo lugar, em parte, graças ou por causa da tecnologia eletrônica, mas não exclusivamente, eu acho que a gente já não está vivendo num cronótipo onde o passado recede, a gente esquece o passado. E acho que o nosso problema é mais bem que a gente não consegue esquecer o passado.
Na tecnologia eletrônica, né, existe o projeto Google Stanford, e o projeto Google Stanford é apresentar qualquer documento que existe no planeta em qualquer telão de computador. Os problemas já não são tecnológicos, os problemas são meramente jurídicos. Então, por exemplo, escrever uma dissertação tradicionalmente, dizendo que você tem que consultar todos os documentos e tem que ter lido toda a literatura que existe sobre o tema, até em Mariana, que imagino que tem uma biblioteca mais pequena que aquela de Stanford, já não é possível. Porque o problema é quase uma relação, uma presença do passado quase agressiva. Uma presença de passado quase exuberante. A gente, eu diria, no sentido de matéria, a gente tem passado demais. Não quer dizer que a gente tem um excesso de uma relação inteligente ao passado, mas matérias que a gente tem do passado, é uma coisa completamente nova, dos últimos 20 anos, a gente tem demais. Em terceiro lugar, eu acho que entre aquele futuro ocupado de ameaças, um futuro bloqueado, e aquele passado que já não vai recedendo, mas um passado quase invasivo, o nosso presente já não é um presente imperceptivelmente breve de transição. Eu acho que a gente hoje em dia está habitando um presente cada vez mais amplo de simultaneidades. Mas o problema é que hoje todo está no presente, e o presente tem uma complexidade enorme, uma complexidade excessiva. Em quarto lugar, eu diria, se o cronótipo historicista associava aquele presente breve com o sujeito, a autorreferência humana sem corpo, e se a gente agora está num cronótipo, um presente diferente, um presente amplo de simultaneidades, isto explica o esforço tanto cotidiano como intelectual dos últimos 20 ou 30 anos de reintegrar a dimensão somática, de reintegrar o corpo na nossa autorreferência. Isso pode ser praticar esportes, isso pode ser estar no estádio, isso pode ser na filosofia reintegrar o corpo. Então, eu acho que a nossa autorreferência já é uma autorreferência que vai incluindo a sensibilidade, o corpo, a sensibilidade objetiva, e isso tem um impacto sobre a nossa relação com o mundo. E, finalmente, quando no antigo cronótipo historicista, o tempo era... Talvez por deixar de jogar com cachorro lá, porque não é bom para a concentração. Até tem o medo dos cachorros, então esse cachorro se volta uma ameaça no futuro que se vai aproximando do palestrante. Bom, finalmente, se o antigo cronótipo achava que o tempo era um agente necessário de transformação, hoje em dia, de novo, é possível que talvez existam constantes meta-históricas. É interessante que a ciência natural do Goethe, do clássico alemão, que ficava completamente eliminada durante o século XIX e XX porque não era evolucionista, hoje em dia, de repente, parece ser uma proposta séria, não só para historiadores, mas para científicos. Então, é uma transformação muito grande. A coisa importante que eu quero dizer, essa é a caracterização de nossa situação. Faz parte da lógica do novo cronótipo, que o novo cronótipo não deixa nada atrás. Todas as coisas que a gente já tinha estão presentes no presente, aquele presente amplo de simultaneidades. E, neste sentido, o novo cronótipo, o cronótipo do presente amplo, penso, não está eliminando o antigo cronótipo. O cronótipo historicista continua vigente na retórica política, por exemplo. Continua vigente e muito dominante, às vezes dominante demais, nos departamentos de história. Eu nunca diria que não se deve trabalhar historicisticamente.
Eu só estou dizendo, a gente agora está vivendo numa duplicidade, numa simultaneidade. Eu acho que a nossa tradição historicista pode ser uma posição, e a minha posição nesta palestra, que nos permite explorar e observar o outro lado, né? Aquela coisa ainda não pensada. Se a gente tem dois cronótopos, qual poderia ser a relação ao passado do outro cronótopo? Do cronótopo onde a autorreferência humana já vai incluindo o corpo. E desde o ponto de vista do historicismo, a gente pode observar isto, explorar isto. Fica claro isto, é a parte central, né? Que observar e explorar as possibilidades deste novo cronótopo. Eu acho realmente que isto não é uma obrigação, mas é a potencialidade intelectual, epistemológica mais interessante, mais excitante para a disciplina historiografia de hoje, em vez de defender a exclusividade do historicismo. Compreende? Então, explorar este outro lado. Por exemplo, se no cronótopo do presente amplo o futuro fica bloqueado, então realmente não existe uma conexão entre aquele cronótopo e ação. Talvez isso explica a ideia que aprender da história já não funciona, porque neste cronótopo a gente não pode fazer uma recomendação de fazer alguma coisa para evitar esquentamento, como se fala? Sempre global warming, aquecimento global. Não? A gente acredita que vai acontecer, a gente não pode fazer nada. Mas, em segundo lugar, quando antigamente a tarefa da historiografia, da história, era de preservar o passado, e a gente agora tem aquela relação com o passado agressivo que está invadindo o presente, de repente a tarefa poderia dizer como distanciar o passado. Se é uma possibilidade de poder esquecer, por exemplo, o passado. Eu nem sei como fazer isso, mas isso seria a pergunta. E, finalmente, e sobretudo, se a autorreferência humana hoje em dia já não é exclusivamente cartesiana, mas uma autorreferência que tenta de recuperar o corpo, a dimensão somática, então se explica a pergunta que estava falando, e que eu acho que poderia ser a pergunta para este colóquio: qual seria uma relação corporal ao passado e quais poderiam ser as relações corporais no passado que poderiam ser um novo tema para a disciplina de história. Fica claro isso? Quer dizer, desde o ponto de vista do historicismo, estou falando ainda tradicionalmente neste contexto, a gente pode olhar as possibilidades novas para esta disciplina do outro lado. E isto talvez já não se chamaria de história, de historiografia, porque quando falamos de história, a gente sempre já implica uma relação com o passado informada, formada, impactada no historicismo. Esta seria uma relação ao passado nova, diferente, desconhecida ainda, não necessariamente nesse sentido histórico, né? Por isso gosto de fazer uma distinção entre relação ao passado e relação à história. História sempre é já a relação particular ao passado informada por historismo. Fica claro. A segunda e a terceira parte, prometo, vão ser mais breves. Então, qual seria, neste sentido epistemológico, objetos novos da história? Se a gente olharia uma possibilidade de se aproximar do passado de uma forma corporal. Então, em primeiro lugar, quero falar de como se constitui um objeto histórico. Como se constitui um objeto histórico? Vocês estão fazendo isso todo o tempo. Eu acho que sempre começa com você observar e encontrar uma coisa no seu cotidiano que não tem função. Por exemplo, uma roupa antiga, que você já não poderia levar sem ficar ridículo.
público, ou um calculador completamente antigo que no momento da tecnologia eletrônica não faz sentido. Então, este é o primeiro caso, de descobrir uma coisa não funcional. Mas, normalmente, quando a gente descobre uma coisa não funcional no presente, vai eliminando isso, né? Vai tirar no lixo, que isto não precisa. Não, eu acho o segundo passo, e este passo precisamente constitui um jeito histórico, e dizia que, apesar da não funcionalidade do objeto, eu vou preservar aquele objeto. E este preservar um objeto disfuncional, apesar de sua disfuncionalidade, eu acho dá para um momento uma certa aura. A este se poderia associar, né, com o conceito latim para santo, sacer, uma certa sacralidade. Walter Benjamin falaria aura, né? Sempre que Benjamin fala de aura, são objetos que já não têm função, mas que ele, ao contrário de eliminar, acha interessante por não ter função. Compreende? Então, a não funcionalidade produz uma aura e aquela aura constitui objeto histórico. Mas, no padrão historicista, esta não funcionalidade se transformava imediatamente numa funcionalidade antecipatória. Você, então, usava o objeto histórico para prognosticar o futuro. Quando eu acho que num cronótipo diferente, talvez se deixa aquela distância. Você vai constituir um objeto, este objeto não funcional em que você se concentra tem uma aura, e esta aura fica lá porque não fica transformada em funcionalidade prognóstica. Então, quer dizer que talvez já manter, uma coisa que talvez o Benjamin já fazia, manter aquela aura, cultivar aquela aura do objeto histórico, seria uma primeira possibilidade, hoje em dia, de criar aquela distância do passado que a gente precisa, né? Preservar certos objetos, mas objetos com uma aura, objetos particulares. Então, eu nunca diria que a história não se deve concentrar hoje em dia em atribuições de sentido. Tudo isso se continua fazendo. Mas qual seria interessante, fenologicamente falando, para aquela outra historiografia que a gente hoje em dia acha que é possível? Eu vou dar uma fenomenologia de estes objetos possíveis, né? Eu, por exemplo, diria que relação, impacto entre corpos no passado seria interessante. Impacto entre corpos no passado seria interessante, né? Relações sexuais. E relações sexuais não no sentido de interpretar, mas quais eram as relações sexuais, né? É um objeto interessante na pré-história, né? Porque claramente as posições humanas são diferentes das animais. Por exemplo, quando começa isto? Segundo, relações de crueldade. Eu acho, por exemplo, nunca tematizado, né, que aquela série de Águas Fortes do Goya, Desastres da Guerra, é realmente uma nova sensibilidade à crueldade que antigamente não existia. E que a gente hoje em dia ainda está com essa sensibilidade, ainda nunca tematizada. E também eu acho que formas de mover juntos, né? Por exemplo, marcha ou não marcha, dança ou não dança, seriam objetos disso, seria impacto de corpos sobre outros corpos sem mediatização semântica, sem mediatização de sentido. Um segundo ponto para aquele novo campo de experimentação seria o impacto da natureza sobre os corpos. O que eu estou definindo de estímulo, de clima naquele livro, seria, por exemplo, o impacto mais ligeiro do mundo material sobre o corpo, né? O tempo que está fazendo, um dia quente, tem um impacto sobre o corpo, que logo tem um impacto sobre a psique.
mas também as catástrofes naturais. Se tem lido aquele livro fantástico, eu acho, do historiador da UCLA, Jared Diamond, sobre catástrofes, né? Como ele descreve a história da Ilha da Páscoa. Então, era precisamente uma relação com a natureza muito positiva, e por causa da religião, eliminava todos os árvores da ilha. E no momento de ter eliminado todos os árvores, a ilha já não produzia suficientemente produtos para comer. Então toda a sociedade mudava, a religião mudava tudo isso sem compreender isso. Uma relação não hermenêutica do passado. Então, primeiro, impacto entre corpos. Segundo, impacto da natureza sobre corpos. Terceiro ponto seria qualquer objeto que tem traços de movimentos do corpo humano não intencionais. Por exemplo, eu tenho uma possessão roubada de uma carta do Heidegger. Foi a carta que Heidegger escreveu para aceitar o seu primeiro professorado em Marburg, de professor associado de 1923. Uma carta pouco importante, porque ele dizia que eu vou aceitar. Mas, por exemplo, o cheiro de aquele papel, a qualidade de aquele papel, a escritura do Heidegger, a escritura ainda gótica, o tamanho, o desenho deste papel são coisas, são traços de um comportamento corporal não intencional, deixado num jeito que seria interessante de reconstruir. E, finalmente, também uma série aberta, mas se poderia reconstruir as relações do corpo a tecnológicas e os limites da tecnologia. Por exemplo, quase 10 anos atrás, na grande exposição sobre Mozart, aniversário do Mozart, aniversário da morte do Mozart em Viena, se via todos os carros em que viajava Mozart, né? E de repente você tem uma relação completamente diferente com era viajar no final do século XVIII. Né? O Daniel Roche, por exemplo, o historiador francês, tem feito uma pesquisa sobre cavalos, que era isto de viajar com cavalos, que era isto de depender de cavalos. Acho interessante neste sentido a relação à fotografia. Uma tecnologia, por exemplo, no momento que você tinha que estar durante 3 minutos sem mover diante de uma câmera para ter uma fotografia, o comportamento corporal é completamente diferente do tempo de hoje, com os selfies. Quando a coisa interessante da fotografia de hoje é que você vai fazendo fotografias todo o tempo sem guardar as fotografias, né? Muitas pessoas vão ao museu. Ontem, por exemplo, anteontem, esteve num voo de Houston e de repente o voo não saiu. A gente tinha que sair do avião. Então se anunciava, este voo vai ter 2 horas e meia de retraso. Eu achava que já não chegaria a Mariana, né? Mas então, entre os 400 passageiros, 200 faziam fotografias de eles mesmos com aquele anúncio. Uma coisa completamente estranha, que indica que tem uma relação do corpo jamais tida, né? Com aquelas pessoas que vão ao museu, em vez de olhar as coisas, fazem fotografias de cada coisa. Quer dizer, de postergar um dia, eu vou ver todas as fotografias que tenho feito. Não, você nunca vai ver. Mas ver um museu hoje em dia é um exercício de fazer fotografias eletrônicas. Não, são exemplos. Eu não quero dizer que este campo seria um campo completamente novo. Falei do Jared Diamond, né? A pesquisa dele sobre a Ilha de Páscoa, já uma pesquisa neste sentido. A pesquisa do Daniel Roche, francês, sobre os cavalos, uma pesquisa neste sentido. O que eu quero contribuir com esta fala realmente de dizer que este tipo de pesquisa é uma pesquisa hoje em dia possível, hoje em dia talvez mais fascinante, porque tem uma relação com a nossa situação epistemológica. Mas, terceira pergunta, e talvez a pergunta central, qual seria a relação existencial que uma pesquisa deste tipo daria a gente?
O historicismo prometia tradicionalmente a possibilidade de prognosticar o futuro. Então, a promessa de poder prognosticar o futuro era uma ajuda para a ação, uma ajuda para actuar. Então, reconstruir, por exemplo, aquelas relações a coisas não dão aprendizagem, né? Saber o que era viajar no século XVIII não vai aprender nada, a gente não vai mudar o uso do carros. Então, qual vai ser aquela relação daqueles objetos com aura ao passado? Por exemplo, você tem o carro, na casa de Goethe em Weimar vai ter die Kutsche de Goethe. Então você está lá, a Kutsche que ninguém usa tem aquela aura. Então, qual é a relação dele? Eu diria que estes objetos hoje em dia fazem uma coisa que tradicionalmente ficava quase proibida na história. Eles vão conjurando o passado. Vão conjurando o passado. E o que quer dizer vão conjurando o passado? Eles fazem presente um passado. Fazem presente um passado já ontologicamente porque estão lá. Aquele é o carro do mesmo Goethe. Os cavalos já ficam mortos, mas aquele, o carro do Goethe, a casa do Goethe, os objetos estão lá. Você até poderia tocar aqueles objetos, não está permitido, mas você pode ficar certa, né? E segundo, e esta coisa é importante, eu acho que aqueles objetos não interpretados, aqueles objetos com aura, aqueles objetos que produzem uma distância, são uma invitação, convidam a imaginação. E quando eu falo imaginação, estou falando imaginação no sentido particular. Imaginação no sentido que uma atividade corporal, segundo os grandes teóricos da imaginação, Jacques Lacan, George Herbert Mead, Wolfgang Iser, se você imagina uma coisa, isto não só uma atividade da consciência. Imaginação sempre inclui uma reação corporal. Quer dizer, se você imagina, todo mundo sabe isso, lembra ou imagina uma situação sexual erótica, por exemplo, você vai ter normalmente reações corporais, você conhece, né? Se você tem muito fome, né? Por isso não se deve nunca comprar no supermercado antes de comer. Você tem muito fome, qualquer coisa que você veja no supermercado, imagina que seria uma coisa fantástica para comer. E então, o que quero enfatizar, aqueles objetos, né? O carro do Goethe, por exemplo, uma roupa erótica do passado, por exemplo, vão ativando a imaginação nossa, e a imaginação nossa nos ajuda a realmente, eu estou modificando uma expressão do Heidegger, estar no mundo do passado. Estar no mundo do passado, no sentido de estar no mundo. Eu posso então ter uma relação imaginada do meu corpo àquele carro do Goethe, do meu corpo e aquela roupa erótica do passado, a meu corpo, aquele palco do teatro de Ouro Preto, por exemplo, né? Imaginar uma representação de ópera naquele teatro pequeno, na ópera de Ouro Preto, uma coisa particular, e quero dizer que a imaginação ajuda a estar lá com o seu corpo. Isso seria precisamente, eu acho, a contribuição de conjurar um passado. Aqueles objetos desnudos, aqueles objetos que têm uma aura, ativam a imaginação, e a imaginação dá possibilidade a gente de estar presente no passado. Então, qual seria a contribuição existencial do estar presente corporalmente num passado em que a relação entre os corpos
a relação dos corpos à natureza, a relação dos corpos à tecnologia era diferente da nossa. Eu acho que isso pode ter duas funções. Primeiramente, eu acho importante, eu acho uma coisa que talvez tenha uma convergência com a política ecológica. Primeiramente, seria uma contribuição a recuperar uma relação não só de consciência, de recuperar uma relação não só de interpretação a nosso contorno material e natural. Recuperar isto, né? Realmente recuperar a relação entre a nossa existência corporal e o nosso contorno, a natureza, etc, etc. Em segundo lugar, talvez, estando desta forma conjurada em mundos da antiguidade, em mundos passados, poder imaginar alternativas às nossas formas dominantes de estar no mundo. Então, por exemplo, se imaginar que uma fotografia poderia ser bem diferente antigamente, imaginar que passear podia ser bem diferente, produz alternativas para nós. Não alternativas no sentido de prognosticar alguma coisa, mas alternativas no sentido de ter uma complexidade mais grande existencial. E agora já queria passar, finalmente, só para ilustrar algumas imagens de futebolistas da história, na história sul-americana. Eu não tenho uma interpretação para isso, não tenho uma tese por que aquelas coisas mudaram, mas eu quero exemplificar que a relação destes corpos no passado era bem diferente, né? Homenagem ao Uruguai, as primeiras duas fotografias são os dois jogadores mais grandes, eu acho, claro, sempre uma interpretação isso, na história do futebol uruguaio. Na esquerda, um jogador, a primeira estrela mundial, falando em português brasileiro, o primeiro craque mundial do futebol, José Leandro Andrade, um jogador afro-uruguaio, que era a grande estrela dos Jogos Olímpicos de 1924. Todas as mulheres de Paris namoraram de ele teve a relação tanto com a Colette, como com a Josephine Baker, que estava em Paris naquele momento. Né? Ele se presenteia de uma forma que vou descrever, e ao lado de ele, eu acho que o segundo mais grande estrela, moderno, mas apesar disso, grande estrela do futebol uruguaio, que é o Luis Suárez, que eu acho que o artilheiro melhor do mundo neste momento, sem dúvida, e apesar dos seus problemas talvez psicológicos. Mas então, sem interpretar, olhem muito estas duas fotografias para ver se podem, via imaginação, captar a diferença histórica. Né? A maneira do Andrade de apresentar o seu corpo diante da câmara é completamente diferente daquela do Luis Suárez. Eu acho que a maneira do Andrade hoje em dia seria quase impossível, muito difícil até para um ator, como aquela do Luis Suárez teria sido completamente impensável no momento histórico de Andrade. Só deixam sink in, como se fala em inglês, para um momento essas duas imagens, para captar um pouco aquela nova historicidade que eu quero falar. E agora vou mostrar uma série de fotografias que são, primeiramente, você escreve um nome em Google e as primeiras fotografias que veja, né? Tem aqui uma série de fotografias de José Leandro Andrade. Agora, o que acho interessante e particular de José Leandro Andrade, de novo, eu não vou dar uma interpretação disto, não estou lá ainda, mas o que é interessante? Eu acho interessante, em primeiro lugar, e não sei porquê, que nas fotografias de atletas, sobretudo de futebolistas de aquele tempo, eles sempre têm as pernas escarachadas, né? Sempre está assim com as pernas assim abertas, nos anos 20, né? Não só no futebol, e quase nunca se vê as mãos sempre estão detrás do corpo, impensável hoje em dia, é uma coisa
completamente não. Então, acho também interessante que, em segundo lugar, se indica eu estou pronto para jogar, mas não existe naquele momento fotografias, quase não existem, muito poucas fotografias de jogar realmente, da ação. Pode ser de razões tecnológicas, mas aquela coisa de pronto para jogar, né? Tem até uma fotografia do time uruguaio do final do Campeonato do Mundo, primeiro Campeonato do Mundo, 1930, Uruguai contra a Argentina, 4-2 para o Uruguai, quando o time está saindo para o campo, pronto para jogar. Eu acho importante que aquele jeito pronto para jogar. Em terceiro lugar, acho interessante que existe uma olhada direita dos atletas naquele momento, mas quase não se encontram fotografias, muito poucas, onde aquela olhada direita encontra a olhada de alguém que vê a fotografia. Sempre é do lado, nunca é completamente direto. Também acho interessante, isso quase seria já uma interpretação, mas se olham a cara do José Leandro Andrade, existe uma precariedade. E acho que ele quer ser monumental, uma apresentação monumental, mas uma precariedade na cara dela. Parece alguma coisa não resolvida. Mas uma precariedade, uma monumentalidade não completamente conseguida. Eu falaria de ele de uma monumentalidade precária. A impressão de uma monumentalidade precária. A maneira de ele de possuir o seu corpo. Ele sabe, neste momento, isso jogando para a Nacional, que era o seu time em Montevideo, já era depois dos Jogos Olímpicos de 24, ele já não tinha que trabalhar como gigolo no porto de Montevideo, essa profissão dele, já era conhecido. Ele sabia que era um craque, no sentido brasileiro, mas existe uma certa inseguridade, né? Apesar de se apresentar assim monumentalmente. Próxima série de fotografias. Sabe quem está escrito lá, né? É o primeiro craque brasileiro na história de futebol, e o Leônidas da Silva. Ele se menciona normalmente, que eu acho uma idiotez, como inventor da bicicleta, né? Eu acho que não é uma invenção, né? Algum jogador fazia uma bicicleta, marcava um gol assim. Mas ele foi realmente o primeiro jogador brasileiro internacionalmente conhecido e reconhecido. Foi sobretudo no Campeonato Mundial de 1938 na França. Primeira vez o Brasil acabou terceiro, mas o Brasil teve quase a seleção, o time mais atrativo. Gilberto Freire fazia uma entrevista sobre isso, dizendo que isto por causa do Brasil joga por primeira vez com jogadores afro-brasileiros. E ele fala, na teoria dele, o mulato é realmente o brasileiro. A seleção sempre tem que ser uma seleção de mulatos. Então, o Leônidas da Silva, e de aquele tempo, o Leônidas da Silva até queria jogar sem sapatos, que a FIFA não permitiu, mas era um jogador atraente naquele momento. Eu acho, se vocês acham que a diferença temporal entre a fotografia do Andrade e Leônidas da Silva são 14 anos, eu acho, sem ser capaz de explicar bem, que o mundo é completamente diferente, né? O mundo visual é completamente diferente. Quero brevemente descrever. É interessante que, neste caso, apesar do ângulo, na maioria de fotografias existe um encontro com o espectador, né? Ele já olha para você, que nunca existe no caso do Andrade. Segundo, também nunca se vê no Andrade um sorriso. Na maioria das fotografias de Leônidas, que já é um craque, uma estrela, tem sorriso, se percebe os dentes dele, uma cara completamente diferente. Até em terceiro lugar, tenho a impressão que já ele existe como um craque, uma estrela sui generis. Talvez neste momento já existe um rol social, uma posição social do atleta estrela, do craque de futebol, né? Também é interessante que no caso dele tem muitas fotografias já dele em ação. Não é somente aquela coisa pronto para jogar, mas ele já se vê sobretudo em ação. Próxima série.
A próxima série de jogadores é o Juan Alberto Schiaffino, outro jogador uruguaio que tem uma pequena agressividade com o Brasil, porque ele marcou o primeiro gol na tragédia de 1950 em Maracanã, um gol de empate. Ele foi um dos grandes jogadores uruguaios que logo depois voltou à Itália, se renaturalizou italiano, jogava para Milão, jogava até para a seleção italiana. Acho interessante lá de novo, né, compara estas fotografias, o cheiro, o estímulo destas fotografias com aquelas de Leônidas. E de novo o mundo, eu acho, completamente diferente, né, a impressão que produzem aquelas fotografias. De novo tem aquela olhada direita para o espectador, encontra os olhos do espectador, mas ao mesmo tempo, acho interessante, a cara dele tem quase aquela seriedade da cara de José Leandro Andrade. Me estou perguntando se isto é uma resistência, uma transformação histórica, ou se talvez tem que ver com uma forma de apresentação corporal do jogador especificamente uruguaio, que é mais séria, né? Eu falei hoje com amigos, eu por casualidade cheguei ao porto de Montevideo o dia depois do Uruguai ganhar a Copa de Sudamérica. Então falei com o motorista, com o taxista, como é que o Uruguai, um país tão pequeno, sempre tem uma seleção tão boa. O motorista falou, amor na camisa, senhor. De uma forma muito séria, impensável no Brasil, né? Talvez exista lá uma interferência entre a historicidade do momento de Schiaffino e o momento do José Leandro Andrade. Ao mesmo tempo, se vê uma coisa que logo vai ser muito forte nos anos 50 e 70, a bola. De repente, a bola nunca existia nas fotografias, de repente, desde os anos 50, a bola se faz um símbolo, né? Cada vez mais se associa o corpo do futebolista com uma bola. A próxima série deveria ser uma série paralela. O meu jogador preferido de todos os tempos, isso nunca vai mudar, Mané Garrincha, é o Pelé. Então, lá vocês veem já uma abertura, né? Quando o José Leandro Andrade não podia olhar diretamente, e no Leônidas da Silva foi uma coisa ainda precária, lá uma coisa completamente direita, né? Garrincha e sobretudo Pelé sempre na frente, direito, não tem um ângulo no jeito deles, né? Então, eu acho eles são a monumentalidade alegórica do futebol, sempre com a bola, sempre direito. Seria uma interpretação que já como futebolistas ocupam um lugar central na cultura de aquele momento. Também é interessante, eu não sei porquê, em todas as fotografias das seleções, não só da brasileira, daquele momento clássico do futebol brasileiro, 58, 62, os jogadores estão com os braços cruzados assim, sempre. Eu diria que isso não se pode interpretar, isto não vai querer dizer nada, mas indica, é um indício, um sintoma de uma relação diferente com o corpo dos outros, com o seu próximo corpo. Isto é a coisa que eu queria falar de aquém da textualidade. Uma coisa tão de natureza, uma coisa tão não pensada, mas histórica, que a gente nunca consegue articular num texto. E depois de Garrincha e Pelé, o próximo jogador seria o Maradona. Eu acho interessante no caso de Maradona que vocês percebem, primeiramente, a constituição de ele como estrela, né, daquela foto de Maradona, treinador, não de tanto sucesso, da Argentina em 2010, aquela monumentalização completamente agressiva, sem precariedade, mas também é interessante que no caso de Maradona, a apresentação como craque, a apresentação como estrela depois da carreira de futebolista inclui a privacidade. Agora, de repente, é importante de ver o craque com o corpo desnudo.
de ver o crack como a filha de ele, de ver o crack como puro, né? Fumando, tudo isso. Então, claro, é Maradona também, mas eu dizia que a inclusão da vida privada de José Leandro Andrade numa fotografia completamente impensável. Até no tempo de Schiaffino, acho até na idade de Pelé Garrincha não se fazia, né? E de repente, nos anos 80, 90, hoje em dia, a estrela sempre já inclui o lado privado da vida. E finalmente gostaria de voltar para um momento ao Luís Soares, aquela coisa Andrade, Luís Soares, e acho de uma forma interessante agora, né? O Luís Soares como exemplo da corporalidade de um craque, de uma estrela de hoje, parece ser uma síntese. Porque ele é o primeiro jogador que se fica apresentado monumentalmente, mas com sorriso. Não tem sorriso, apesar dos seus dentes, tem sorriso. Monumentalidade e sorriso. Mas também acho interessante que ele está em ação, mas que durante um treinamento ele não está no uniforme oficial do Uruguai. Tem uma síntese entre ação e privacidade, né? Ele está jogando, mas não jogando oficialmente, um momento quase privado. E acho também interessante lá neste caso que é um olhar direito, mas não um olhar direito na frente, diretamente. Ele olhar faz contato com aquela pessoa que vai vendo, mas não olhar direito. Quero enfatizar, o que estou fazendo aqui não é uma interpretação, nem quer ser uma interpretação, nem tampouco é já um exemplo de como fazer esta pesquisa. Eu queria ilustrar com aquelas fotografias uma historicidade, eu acho, ainda não pensada, ainda não trabalhada, uma historicidade que a gente pode ver do lado do historismo, se observa as possibilidades de uma relação a passado diferente num cronótipo realmente bem diferente. Qual seria, então, é a última pergunta que vou discutir sobre um minuto, somente um minuto, qual seria a relação entre a linguagem e aquela apresentação? Por exemplo, não seria melhor, uma pergunta séria, de somente apresentar uma série de fotografias, quase sem comentário? Eu acho a relação da linguagem, a função da minha língua, do meu comentário nos últimos 10 minutos, não interpretativo, é deítico. Eu quero levar a sua atenção a certos fenômenos, mas não para explicar aqueles fenômenos, mas para aqueles fenômenos instigar, para aqueles fenômenos inspirar a sua imaginação. E uma vez que a sua imaginação está em função, vocês podem conjugar aquele momento do passado, vocês talvez podem imaginar para o momento o que era aquém do texto, aquela presença física, corpórea de um cara como o grande estrela afro-uruguaio José Leandro Andrade diante da câmara, diante dos espectadores, no estádio, realmente. Então, a função sempre seria deítica. E a ideia, finalmente, a primeira ideia deste tipo de historiografia não seria de prognosticar, não seria de fazer uma contribuição à ação, mas seria realmente de estar numa relação de imaginação ao passado, que nos ajuda, sobretudo, a recuperar, neste mundo de hoje, uma relação material ao mundo de natureza, ao mundo tecnológico, ao mundo dos outros corpos. Isto é tudo o que queria dizer para instigar uma reflexão ainda não reflexionada, ainda não feita para aquele colóquio, e se poderia, eu gostaria de estar naquele colóquio, para ver se talvez alguém vai desenvolver aquela possibilidade. Muito agradecido.